Você sabia que a matemática que a gente usa hoje é o resultado de milhares de anos de descobertas incríveis, feitas por civilizações que nem existem mais? Pensa comigo, como é que alguém teve a ideia de criar o número zero? E quem foi o gênio que percebeu que certos triângulos tinham uma propriedade mágica que mudaria o mundo da construção e da navegação? E se eu te dissesse que os nossos dias, horas e minutos só existem por causa de um sistema numérico inventado há 4.000 anos, numa terra chamada Babilônia? Prepare-se, porque hoje vamos embarcar numa viagem no tempo para desvendar 5 segredos fascinantes da história da matemática que vão explodir a sua mente e mostrar que os números são muito mais do que apenas contas na escola. Vamos começar nossa jornada no Antigo Egito há mais de 5.000 anos. Imagine as margens do rio Nilo. Todo ano, o rio inundava e fertilizava a terra, o que era ótimo para a agricultura. Mas tinha um problema. As cheias apagavam as marcações que dividiam os terrenos dos agricultores. Para resolver essa confusão e garantir que cada um ficasse com a sua parte justa de terra, os egípcios precisaram desenvolver uma forma de medir e calcular áreas. Foi assim que nasceram os primeiros conceitos de geometria. Eles usavam cordas com nós para criar ângulos retos e medir terrenos. Mas a genialidade não para por aí. Os egípcios também desenvolveram um sistema numérico para contar e registrar impostos, colheitas e trabalhadores. Eles usavam hieróglifos para representar os números. Um traço vertical era o número 1, um arco era o 10, um rolo de corda era o 100, uma flor de lótus era o 1000, e assim por diante. Era um sistema aditivo, onde você simplesmente somava os símbolos. Para escrever 23, por exemplo, eles desenhavam 2 arcos e 3 traços. Embora pareça simples, foi um passo gigantesco. Eles conseguiam fazer cálculos complexos para construir as pirâmides, monumentos que até hoje desafiam a nossa imaginação. Essa necessidade prática de organizar a sociedade e construir maravilhas foi o berço da matemática. Agora, vamos viajar para a Índia Antiga, por volta do século VII. Aqui aconteceu uma das maiores revoluções da história do pensamento humano, a invenção do número zero. Antes disso, as civilizações tinham maneiras de indicar a ausência de um valor. Os babilônios, por exemplo, deixavam o espaço vazio, mas os matemáticos indianos foram além. Eles não apenas criaram um símbolo para o nada, um ponto ou um pequeno círculo chamado shunya, que significa vazio, como também o trataram como um número de verdade. Eles definiram regras para somar, subtrair, multiplicar e dividir com o zero. Isso pode parecer óbvio para nós hoje, mas na época foi uma ideia revolucionária. O zero permitiu a criação do sistema posicional que usamos atualmente. Nele, a posição de um dígito muda seu valor. No número 202, por exemplo, o zero no meio nos diz que não há dezenas. Diferenciando-o do 20 sem o zero, a matemática moderna, a computação e toda a tecnologia que dependemos simplesmente não existiriam. Foi uma dádiva da Índia para o mundo. Uma invenção que abriu as portas para um universo de possibilidades matemáticas. De volta ao passado. Mas agora vamos para a Babilônia, na região onde hoje é o Iraque, há cerca de 4.000 anos. Os babilônios eram astrônomos e observadores do céu fantásticos. Para registrar os movimentos das estrelas e dos planetas, eles desenvolveram um sistema numérico sofisticado, chamado Sistema Sexagesimal, ou Rudolbase 60. Porque é um número incrível. Ele pode ser dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 e 30, o que torna as frações muito mais fáceis de calcular. E sabe onde vemos o legado desse sistema todos os dias? No nosso relógio! A divisão da hora em 60 minutos e do minuto em 60 segundos vem diretamente dos babilônios. E não é só isso. A divisão do círculo em 360 graus também é uma herança deles. Cada vez que você olha as horas ou mede um ângulo, está usando uma matemática inventada há milênios para estudar as estrelas. Eles registravam tudo em tábuas de argila com uma escrita chamada cuneiforme. Graças a essas tábuas, sabemos que eles não só eram ótimos em astronomia, mas também resolviam equações complexas e conheciam o famoso Teorema de Pitágoras. Mais de 1.000 anos antes do próprio Pitágoras nascer. Isso nos leva diretamente à nossa próxima parada, a Grécia Antiga e a descoberta do triângulo retângulo. Embora os babilônios e egípcios já usassem as propriedades do triângulo retângulo na prática, foram os gregos que transformaram a matemática em uma ciência abstrata, baseada na lógica e na prova. O nome mais famoso associado a isso é Pitágoras. A lenda conta que ele e sua escola de seguidores, os pitagóricos, provaram formalmente o teorema que leva seu nome. Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, que é o lado mais longo,
é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. A famosa fórmula A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Essa descoberta não foi apenas uma curiosidade geométrica. Ela conectou a geometria com a aritmética e se tornou a base para a trigonometria, que é fundamental para a navegação, engenharia, física e até para os gráficos de computador que vemos hoje. Os gregos não estavam satisfeitos em apenas saber que algo funcionava. Eles queriam saber o porquê. Eles buscavam a prova, a verdade universal. Essa busca pela lógica e pelo rigor transformou a matemática para sempre. Finalmente, chegamos ao que talvez seja o legado mais duradouro da matemática antiga, a matemática grega como um todo. Filósofos e matemáticos como Tales de Mileto, Euclides e Arquimedes não estavam apenas resolvendo problemas práticos. Eles estavam construindo um sistema de conhecimento baseado em axiomas, definições e provas lógicas. Euclides, em sua obra, Os Elementos, uma das mais influentes da história, organizou todo o conhecimento geométrico da época de uma forma tão lógica e sistemática que seu livro foi usado como o principal texto de matemática por mais de 2000 anos. Ele começou com algumas verdades simples e óbvias, os axiomas, e a partir delas, provou centenas de teoremas complexos. Essa abordagem de construir o conhecimento passo a passo, a partir de fundamentos sólidos, é a essência da matemática até hoje. Arquimedes, por sua vez, foi um gênio que aplicou a matemática para resolver problemas de física e engenharia. Ele calculou o valor de π com uma precisão impressionante, inventou máquinas de guerra e descobriu princípios da física, como o famoso Eureka. A matemática grega nos deu a ideia de que o universo é governado por leis lógicas e que podemos compreendê-las através da razão e dos números. E aí tá, uma viagem por 5 marcos que moldaram o mundo como o conhecemos. Desde as medições práticas no Egito, para dividir terras, passando pela invenção revolucionária do zero na Índia, o sistema de tempo e ângulos dos babilônios, a prova formal do Teorema de Pitágoras, e finalmente a estrutura lógica e rigorosa da matemática grega. Cada uma dessas descobertas foi como colocar um tijolo na imensa construção do conhecimento humano. A matemática não é só sobre números, é sobre curiosidade, resolução de problemas e a busca incansável da humanidade para entender o universo. Da próxima vez que você usar uma calculadora, olhar para o relógio, ou simplesmente admirar a arquitetura de um prédio, lembre-se dessas civilizações antigas e dos gênios que nos deram as ferramentas para criar o mundo moderno. A história da matemática é a nossa própria história. Espero que você tenha gostado dessa jornada tanto quanto eu. Se você achou fascinante descobrir os segredos por trás dos números, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com aquele amigo que também adora história e curiosidades. E claro, se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras pelo mundo do conhecimento. Qual dessas descobertas te surpreendeu mais? Me conta aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima.